Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Trazemos a você mais uma relíquia que recuperamos para abençoar a sua vida. Pastor Marco Feliciano, no ano de 2006, ministrando uma poderosa mensagem em uma grande cruzada no Japão, realizada pela Igreja Avivamento da Fé, que marcou a vida de muitas pessoas que foram impactadas pela unção de Deus. Seja abençoado, compartilhe com mais alguém e não se esqueça, o seu like é uma forma de evangelizar, pois ajuda este vídeo a chegar a mais alguém. Deus trouxe à minha memória uma história da minha infância, lá do primeiro ano da escola, quando a professora mostrou pra gente um quadro de uma ave chamado garça. Quem conhece garça aqui? Olha só, eu no monte orando com 33 anos de idade, Jesus me trouxe à memória um fato na escola quando eu tinha 7 anos. Eu vi a foto da garça e eu me lembro da professora falando: a garça é uma das únicas aves do mundo que a penugem dela, que é a sua pena, ela é sedosa ao extremo. É tão lisa que quando ela precisa comer, ela é obrigada a entrar no meio do barro, a entrar no meio da lama, a entrar no meio do pântano, para pegar os animais, para pegar aquilo que ela precisa para sobreviver. E às vezes, quando ela vai fazer isso, ela acaba sentando e sujando a sua pena. E quando ela sai dali e vai para o meio do pasto, como ela não sabe se lavar, a professora dizia que ela esperava um pouquinho no sol, e quando o sol secava o barro, ela simplesmente chacoalhava. E quando ela chacoalhava, o barro saía, escorria pelas penas e desaparecia. E ela voltava a ser branca de novo. E o Senhor disse no meu ouvido: filho, assim é todo homem de Deus, toda mulher de Deus. Podem jogar barro, podem atirar penas em você, pode jogar em você tinta, façam o que quiserem com você. Ainda que o barro colhe por alguns minutos, daqui a pouco você fica debaixo do sol da justiça, e esse barro vai ter que secar, e você se chacoalha, e toda a sujeira vai sair. Nenhuma sujeira ficará nas suas vestes. Quem crê nisso, dê um grito de glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Glória ao nome do Senhor Jesus. Onde está a técnica de som? Sonoplastia? Onde? Lá. Um pouquinho mais de médio para mim aqui. Só um pouquinho mais de médio. Segunda Crônicas, perfeito. Perfeito. Pois eu quero te conhecer para te dar um beijo, ok? Estou devendo o beijo de ontem, que o rapaz saiu correndo do culto. Ficou com medo de eu dar um beijo nele mesmo, desapareceu, foi arrebatado depois do culto. Segunda Crônica 5, versículo 12 a seguir. Glória a Deus. Está escrito assim: e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé perante o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado, mais perfumada do seu lado, atravesse a faixa de Gaza, os corredores que te separam dos seus irmãos, pegue na mão deles com carinho, com respeito e aperte até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Precisamos passar hoje pelo teste de Cristo aqui.
Pentecostal que se preza tem que abrir a boca para dar um grito de glória, para tocar nos céus, para trazer a nuvem do Senhor para baixo nesta noite. Feche seus olhos e oremos. Pai, eu te glorifico e eu te exalto. Te glorifico porque sei em quem tenho crido. Te exalto porque sei que o seu povo está na expectativa do milagre, e o milagre já está chegando aí. Já vai vir voando nas asas da sua revelação, e daqui a alguns momentos este lugar ficará pequeno para o seu poder, meu Pai. Eu profetizo que os seus filhos serão tão cheios nessa tarde, serão possuídos pelo seu poder de uma forma tão grande, que daqui a alguns momentos alguns não conseguirão ficar mais sentados, sairão voando nas asas do seu poder dentro deste santuário. Antes que eu comece a pregar, eu lhe faço os 2 pedidos de sempre. O primeiro é que ao redor deste grande estabelecimento, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, onde houver um espírito sem corpo se preparando para tentar atrapalhar a nossa reunião, eu dou a esses espíritos 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá sobre nós. O segundo pedido é um pedido de atrevimento, Senhor. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregador da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre este lugar agora, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, que ele seja tocado agora, Pai. Que o Senhor envie do céu para a terra anjos de fogo, esparramando brasas de fogo, tirados do seu altar, e os seus filhos sejam renovados agora pelo poder da sua presença. Pai, eu não aceito nada mais e nada menos do que a efusão da sua manifestação aqui nesta tarde. Fica conosco, revela os seus intuitos e toca a nossa alma em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Antes de se assentar, segure as palmas. Levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte para alguém que esteja do seu lado e diga para ele: até onde você está disposto a ir com Jesus em busca de uma glória que nós perdemos há muito tempo atrás? Diga: até onde você está preparado para ir? Dê um grito de glória a Deus. Toma o seu assento. Aplauda o Senhor e toma o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Vamos aqui navegar pelas páginas da Bíblia Sagrada. Deixa eu deixar o meu relógio de lado, porque o pastor disse que eu tenho só 3 horas para pregar aqui. Então, vamos lá. Queridos e amados em Cristo Jesus, Deus me deu uma palavra hoje que vai mexer com os alicerces da sua fé. Você vai voltar para casa hoje apaixonado pela glória de Deus. Você vai pegar a sua família e não se assuste dentro do carro quando o Senhor entrar lá dentro e todos voltarem para casa falando em línguas estranhas hoje. Eu não sei como é que você vai acordar amanhã, mas não se assuste quando você passar por uma esquina e encontrar um crente que está aí hoje do seu lado, dentro do carro amanhã. Você olhar para dentro do carro, ele com o vidro fechado, ele vermelho, dando murro na direção do carro, com as mãos para cima. Não chame o carro de forças. O seu irmão não ficou maluco, ele está apaixonado pela glória do Senhor Deus. Vai acontecer um movimento. Quem crê nisso, um grito de glória a Deus a mais não faz mal a ninguém. O rapaz que está tocando bem, vai tocar um pouquinho mais leve agora. Você é casado, Adriano? É Adriano seu nome? Você é solteiro? Tem namorada pelo menos? Não, eu vou orar, um milagre vai acontecer. Pastor Torinho, pastor Takayama e demais pastores, preciso da vossa ajuda agora em oração, para que o Senhor me dê inspiração aqui. Bem lento, Senhor, que não se empolga. Eu disse que o milagre vai acontecer. Fique tranquilo. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada no livro das Crônicas, aqui no livro onde lemos, no capítulo onde lemos, talvez seja um dos capítulos mais lidos e comentados de toda a igreja. E Paulo Obreiro, que está atrás de mim aqui agora nessa tribuna, nunca parou para meditar nesse texto, ou nunca usou em uma inauguração de um templo,
ou no culto em sua casa, ou quem sabe onde. Este texto é conhecido, é tão antigo quanto antigas são as promessas do Senhor, mas hoje ele vai ter um quê de revelação para a minha vida e para a sua. Eu estou aqui dentro do templo, o templo chamado Templo de Salomão. O primeiro templo móvel, ou melhor, fixo, estabelecido por Deus na terra. O templo que antecedeu a esse era um templo móvel chamado tabernáculo, um lugar diferente, exótico, feito com pele de animais e até pele de golfinhos. Precisaria ter aqui uma semana inteira para traçar um estudo sobre tabernáculo para vocês, mas não é este o intuito hoje. Eu quero levar agora para dentro do templo de Salomão, o templo mais belo já erigido na terra. Há quem diga que o templo de Salomão ele superava em muito o templo da pseudo-deusa Diana, a Diana dos Efésios, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A beleza, a riqueza, a arquitetura e a vida com que aquele templo possuía e liberava sobre todos os judeus uma fome de Deus e uma segurança tão plena da presença dele, era algo jamais visto em todo o planeta Terra. Mas o capítulo que lemos fala da sua inauguração. Salomão acabara de levantar a sua mão para o céu e orar. Ele havia pedido a Deus que os seus olhos estivessem ali, as suas mãos estivessem ali, os seus pés estivessem ali dentro, e a sua voz não deixasse de estar ali. Salomão havia falado com Deus que aquela casa não era uma casa feita apenas por homens, era uma casa feita para a sua habitação. Tendo Salomão terminado de orar, diz a minha Bíblia, que desceu fogo do céu sobre aquele lugar, e a nuvem de Deus saiu do espaço sideral e entrou dentro daquela reunião, e os sacerdotes não podiam ficar em pé, tamanha era a unção que estava dentro daquele lugar. Quando eu leio este texto, quando eu cito este texto, o meu homem espiritual, aquele que é abraçado por essa carcaça física, ele treme, ele começa a ser chacoalhado por dentro, porque eu tenho na Bíblia Sagrada respaldo para dizer que se um homem ou uma mulher estiverem na presença do Senhor e orarem dignamente, estiverem em plena santidade e convicção de vida eterna, é possível trazer Deus lá de cima aqui para baixo. É possível estar aqui com os pés colados na terra, mas a sua face impregnada diante do trono de Deus, e é possível sentir coisas que ninguém nunca antes sentiu na vida. Eu quero dizer a você que o que você vai sentir aqui hoje vai marcar para sempre a sua história. Agora, o que eu acho mais belo, o que eu acho mais lindo, interessante e importante é saber o que foi que aconteceu para que a glória de Deus entrasse dentro daquele templo. E para eu explicar isto, eu tenho que lhe convidar a regressar no tempo comigo, pelo menos 45 anos antes deste episódio. Como eu disse ontem, eu não sou um pregador comum, eu sou um contador de histórias. Então me empreste a sua alma e a sua mente e volte no tempo comigo, 45 anos antes deste episódio. 45 anos antes de Salomão erguer a sua voz e orar, havia um outro homem na terra, um homem santo, belo. É claro que ele tinha os seus defeitos, mas as suas qualidades superavam muito os seus defeitos. Era um rapaz de cabelos arruivados, encaracolados, um moço de gentil aspecto, escolhido por Deus entre as ovelhas. Não era ele um homem sagaz em inteligência, mas era um homem sensível, e que quando pegava a sua harpa, criada pelas suas próprias mãos, e tocava, o próprio Deus debruçava na janela do céu para ouvir a sua bela melodia. Eu estou falando de Davi, estou falando do homem segundo o coração de Deus. Estou falando de um homem que soube viver nesta terra de uma maneira diferente de todos os demais homens. Por isso Deus disse apenas acerca dele: só ele é um homem segundo o meu coração. E eu perguntei a Deus, por que é que ele era segundo o coração de Deus? O que fazia Davi ser tão diferente assim? E Deus foi falando na minha alma e me deixou com vontade de ser um Davi no século 21. Deus disse para mim que Davi tinha duas qualidades. Tinha duas qualidades que geralmente não encontramos dentro de um homem ou dentro de uma mulher, porque são qualidades paradoxais. Geralmente quem tem uma não tem a outra. Eu vou lhe dizer agora para sanar a sua curiosidade. Davi era um guerreiro,
porque a Bíblia diz que ele sabia guerrear. Mesmo estando ele no meio das ovelhas, mesmo a Bíblia não falando nenhuma história acerca de guerreiros antes disso, de uma maneira dele estar numa batalha antes desse episódio, a primeira vez que ele aparece no contexto bíblico, a primeira vez que ele pega uma espada, e era uma espada gigantesca, com uma precisão cirúrgica, ele dá um golpe em uma jugular na cabeça de um gigante, e com apenas um golpe, ele arranca a cabeça do gigante e expõe o gigante ao ridículo. Então isso mostra que ele era um guerreiro, isso mostra que ele tinha habilidade com a espada. Geralmente guerreiro é truculento, todo guerreiro é sanguinário, todo guerreiro quando vai para uma batalha ele está muito envolvido nela. É perigoso acontecer com ele o que acontecia com aqueles valentes de Davi, a espada colar na mão de alguém e ficar na mão da pessoa por 2 dias a fio, só para destroçar os seus inimigos. Davi era um guerreiro e esta é uma grande qualidade. Agora outra qualidade que ele tinha é por demais absurda perto dessa, não dá para entender, por isso só Deus enxergou em Davi isso. Ele era guerreiro, mas também era poeta. Poeta. O que é um poeta, pastor? Poeta é aquele que viaja nas palavras, que salmodia, e quando olha para o brilho do sol é capaz de contar uma história, e quando olha para o verde de uma árvore é capaz de criar uma música, e quando olha para uma beleza, quer seja masculina ou feminina, é capaz de tecer salmos e canções. É muito difícil você saber que um homem truculento, sanguinário, pode também ser sensível e ter uma musicalidade expressa. Davi tinha tudo isso dentro dele, e isso transformava ele em um homem segundo o coração de Deus. Eu olho para a geração que fundou a nossa fé, eu olho para os pastores mais antigos, para os homens que já têm as suas cãs brancas, que plantaram no solo brasileiro, em grandes solos pelo mundo afora, a sua igreja cristã neste século, que passou o século XX, e vejo que eram homens guerreiros, que não tinham muita sabedoria, mas tinham muita força, não tinham o apoio dos homens, nem o apoio da política, nem o apoio da mídia, mas era gente que não temia o diabo. Eu tenho na minha cidade um homem de 84 anos de idade, chama-se Ovidio Ramos, um negro de quase 2 metros de altura, que não sabe ler, que não sabe escrever, que quando ajudou a nossa fé, na nossa pequena cidade a crescer, chegou a apanhar de padres, apanhou de fazendeiros. Ele carrega nas costas dele cicatrizes de chicotes que bateram em suas costas, só por pregar o Evangelho de Cristo com muita verdade e veemência. E eu vejo naquele homem uma coragem, uma bravura que quase não dá para falar. Os homens que plantaram a nossa fé eram guerreiros, e para plantar a fé que nós hoje temos, precisavam ser guerreiros. Imagine aqueles que plantaram a fé aqui dentro deste país, que ajudaram você a conhecer Cristo. Se não fossem guerreiros, essa igreja não estaria estabelecida. Tiveram coragem de brigar com o diabo, de brigarem com a cultura, de expulsarem o espírito de idolatria em deuses que são pagãos, em uma filosofia muito antiga, em homens que passaram pela terra e acreditavam em reencarnação. Tiveram coragem de pregar dentro deste país para a sua geração, para orientais como vocês são, ou descendente deles, que o nosso Deus não precisa de reencarnação, precisou apenas uma vez ele ressuscitar dentre os mortos e estabelecer a fé que foi impregnada na nossa vida. Para pregar isto dentro deste país precisava ter muita coragem, e foi isso que Deus deu. Coragem, um espírito de guerreiro. Agora, a minha geração que está estabelecida, que conheceu agora o poder desta palavra, que estamos no século XXI, precisamos agora recebermos de Deus o outro dom de Davi. Não basta apenas sermos guerreiros, temos que ser poetas, temos que ser sensíveis, temos que sintonizar a nossa fé e a nossa alma na sintonia do Espírito de Deus, porque afinal de contas é o Espírito Santo quem está aqui agora se movendo entre nós. E o Espírito Santo, ele é sensível. Talvez tenha sido por isso que Jesus disse quando esteve aqui: se pecarem contra o Pai, receberão perdão; se pecarem contra o Filho, receberão perdão também. Mas se tocarem no Espírito Santo, não terão perdão nem nesta e nem na geração seguinte. Porque o Espírito Santo, ele é de fato santo, sensível e puro. O Espírito Santo não é truculento, não gosta de coisas sanguinárias. Ele é apaixonado por pessoas que tenham sensibilidade.
que saibam cantar, sentir a sua presença, e quando entrem dentro deste lugar, não tenham vergonha de levantar a mão para cima, para dançar, para gritar, para salmodiar e para trazer a presença de Deus para esta terra. Não basta ser guerreiro, precisamos ser poetas. Deixa eu me explicar por quê. O Espírito Santo não voa em cima de corações fechados. Ele é como um beija-flor, é tão sensível como um beija-flor e atua como um beija-flor. Você conhece o beija-flor? Uma das aves mais sensíveis que há no universo, bela, bem preciosa, uma das aves mais coloridas de todo o planeta Terra, e que quando você o vê, você é obrigado a parar pela meiguice com que ele voa. E você sabe o que ele faz? Ele só vai em flor aberta, ele não vai em flor fechada, ele não vai em flor carnívora, ele vai apenas em flor bela, bem colorida e que tenha o néctar do mel sobre ela. Assim é um doce espírito. Sabe por que ele não desceu sobre você até hoje? Porque você não é uma flor bela, você parece mais uma flor carnívora. Você vem para a nossa reunião e fica paralisado, com uma cara feia, parecendo delegado de justiça. Você entra dentro da sua reunião e não consegue sorrir. E o pior não é isso. Quando alguém vai falar sobre sensibilidade, você diz: olha, é só minha cara que é feia, por dentro eu estou dando gargalhadas. Mas não é isso que a minha Bíblia diz. A Bíblia diz que o coração alegre aqui por dentro, ele formoseia o rosto aqui por fora. Se você quer sentir a presença de Deus, por favor, não fique nessa reunião apenas me analisando. Não faça como aqueles crentes que envelheceram na fé, que quando vem para uma reunião como essa, não estão mais abertos para receber. Entram dizendo: isso que ele vai pregar eu já vi, eu já preguei, eu já fiz, eu já sei como é. Pare com isso. Ninguém veio aqui hoje para analisar. Culto não é para homem analisar, culto é para o Senhor analisar. É o Senhor quem tem que enviar sobre nós a sua presença. Quem concorda comigo, por favor, faça barulho para a igreja de toque e escutar. Por favor, deixa-me dar aqui um conselho. Não deixe que a cultura deste país impregne a sua vida. Não deixe que a cultura dos seus antepassados impregne a sua vida. Não deixe que o silêncio que habita neste país impregne a sua fé. Eu estava andando pelas ruas agora e perguntava ao rapaz que estava comigo, ao Ricardo: o povo aqui é muito silencioso. Ele disse: faz parte da cultura oriental. O oriental, ele não toca em ninguém, não gosta de ser tocado. Ele é bem reservado. Isso funciona no quesito da educação, mas dentro de um culto como esse, não presta. Se o Senhor quisesse um culto paralisado, ele tinha que deixar lá na igreja caótica, desculpe, na igreja católica romana. Se o Senhor quisesse você em silêncio, ele teria levado você para congregar dentro do cemitério. Ele só te trouxe aqui porque ele é um Deus vivo, poderoso, e precisa ouvir o vigor da adoração de dentro dos seus lábios. E vou dizer mais: sabe esses crentes que ficam de pé, pulam, dançam, levantam a mão para cima e plantam bananeira, fazem cara de louco e gritam? Esse povo não é maluco como você pensa. Não são desequilibrados, é que eles são extremamente sensíveis ao Espírito Santo. São poetas em potencial. Eu gosto de ver os músicos cantarem aqui. Você viu como é que eles tocam? Eu vi uma moça tocando teclado, só os dedos dela ficam parados. O pé dela pula para cá e pula para lá. O rapaz vai cantar, ele é obrigado a gritar para cima. Por quê? Porque quando cantamos, o nosso lado poético aparece. Agora, o que eu não gosto é de ver essas pessoas que cantam e pregam na igreja, que só gritam quando elas estão participando. Já percebeu? A pessoa já pega o microfone saltando e falando em línguas, e quando ela senta, ela fica completamente estagnada. Deus não quer aqui na sua igreja artistas. Ele quer que você seja sensível. Da hora que chega, da hora que sai. Se você crê nisso, por favor, mais uma vez, levante a mão para cima e glorifica Jesus. Aleluia. Deus está procurando hoje aqui os seus adoradores. Dê uma olhadinha de canto de olho para o irmão da esquerda. Eu disse que canto de olho não era para virar a cabeça, é para disfarçar. Olha para o da direita agora e diga para mim: você acha que o irmão que está do seu lado é sensível ou ele é uma pedra?
Você acha que ele pode ser manuseado pelo Senhor? Ou você acha que ele é alguém inveterado? Deus hoje quer tocar em você e fazer você sair daqui dançando nas asas da adoração. Quem quer? Quem deseja, por favor? Joga a mão pra cima. Guerreiro e porta. É o que Deus quer nos senhores, na minha vida e desses que estão aqui, pastor. Pastor, o que tem a ver isso com a história de Salomão? 45 anos antes, Deus levanta esse guerreiro inusitado, esse homem diferente, poeta e guerreiro. 45 anos antes, o Senhor o levanta como rei sobre Israel. E ele senta no seu cavalo. Não sei se era um alazão branco ou se era um malhado árabe. Eu sei que era cavalo de rei. E ele passa um pregão sobre as 12 tribos de Israel. E ele começa a observar que o reino que ele havia adquirido, herdado, era um reino perfeito, mas era um reino incompleto. Repita comigo essas duas palavras: era um reino perfeito, porém incompleto. Gravou essas duas palavras? Perfeito, porém incompleto. Vamos gravar essa equação e repetir de novo: perfeito, porém incompleto. 1, 2, 3. Pergunte para o seu irmão se ele entendeu alguma coisa. Como pode uma coisa perfeita ser incompleta? Parece heresia, mas não é. Já vou explicar. Existem algumas coisas na vida que são perfeitas, mas são incompletas. Um vaso, por exemplo, quando você vai em uma loja, ele está lá pintado, perfeito, sem nenhuma rachadura. O oleiro trabalhou sobre ele, moldou, usou a matéria perfeita, levou ele ao fogo, ele ficou um fogo brando por um tempo, e agora ele está pronto, está dentro da loja, perfeito, bem pintado, bem ornamentado, bem revestido, sem nenhuma brincadura. Ele é perfeito, porém incompleto. Só será completo quando alguém comprá-lo, levar para casa e colocar dentro dele flores, água, joias, ou como os egípcios faziam, colocar ossada de alguém morto lá dentro. É perfeito, mas é incompleto. Eu vou te deixar apavorado agora. O céu é um lugar perfeito, mas é incompleto. É perfeito porque quem fez foi o Senhor dos Exércitos, e Deus não erra naquilo que Ele faz. É incompleto porque os moradores de lá ainda estão aqui na terra. Só será completo quando nós estivermos lá. E se o arrebatamento da igreja fosse hoje, e daqui dessa cidade do Japão só 2 crentes subissem, o primeiro seria eu. Quem seria o segundo? Deixa eu ver. Então dê mais um grito de glória aí. O reino que Davi absorveu, adquiriu e herdou, era um reino perfeito, porém incompleto. Era perfeito por quê? Porque ele tinha um poderio bélico, tinha ouro e prata, tinha um palácio não tão suntuoso como aquele que Salomão construiria, mas já tinha. Tinha um trono deixado por Saul, tinham pastos verdejantes, afinal de contas era a terra que mandava leite e mel, pastor Takayama. Tinham de tudo que um grande reino precisava ter. Era perfeito. Tinha súditos, tinha gente que gostava e gente que não gostava, tinha pobres e ricos, tinha gente que trabalhava na lavoura e gente que trabalhava nas suas indústrias, já fazendo armas bélicas, fazendo coisas de ferro, bronze e assim sucessivamente. Tinha os seus sacerdotes, tinha sua unção profética. Era um reino perfeito. Qualquer um gostaria de herdar aquele reino. Aliás, quantas pessoas não lutaram pelo reino de Jerusalém? Na história da terra não há uma cidade tão desejada quanto Jerusalém. Diga-me o rei Nabucodonosor, Dário, me diga o general Tito e tantos outros que lutaram por aquela cidade, Alexandre o Grande. Me falem quantos tentaram conquistar o reino de Jerusalém. E eu fico às vezes perguntando por quê. Jerusalém é uma cidade que não estava estabelecida perto de um grande rio, nem perto de um grande mar. Para se chegar lá era muito difícil, mas a fama dela correu à terra como sendo a capital espiritual do planeta Terra. Todo mundo
sabia que em Jerusalém havia um Deus diferente, que não tinha olhos, nem ouvidos e nem boca para que alguém pudesse olhar e dizer: os olhos dele são verdes, a boca dele é rosa e a orelha dele é grande ou pequena. Ninguém podia vê-lo, mas quem colocava os pés em Jerusalém podia sentir a sua presença. Arrepiavam-se sentindo a presença daquele Deus. Era um reino perfeito, mas era incompleto. Prepara um lenço para chorar comigo. Era incompleto por quê, pastor? Porque só um homem que era sensível podia perceber que naquele reino faltava uma coisa. Pergunte para mim o quê? Só respondo se perguntar melhor do que isso. O quê? Davi conhecia a história do seu povo. E quando garoto, ele ouviu seu pai falar sobre um instrumento, sobre um objeto sagrado que Israel tinha, e que perderam no meio da caminhada, e ninguém nunca teve coragem de buscar de volta: a Arca da Aliança. Afinal de contas, quem é que ia dar atenção para uma caixa de madeira de 1 metro e pouco de comprimento, por 70 centímetros de largura aproximadamente? Quem é que sentiria falta em um reino tão grande de milhares e milhares de quilômetros com uma caixinha de joias, um porta-joias com 2 querubins em cima? Quem é que daria atenção para um objeto que dentro dele não tinha prata nem ouro, a não ser uma vara que havia florescido, as tábuas da lei e um vasinho com maná lá dentro? Quem é que sentiu falta disso quando os filisteus levaram embora? E afinal de contas a pergunta fica: será que os filisteus roubaram? Ou será que o dono daquela arca se deixou levar? Aqui começa a minha mensagem. Aquela arca não era um objeto comum, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Aquela arca não foi levada simplesmente porque a minha Bíblia diz que quem tocava nela de maneira impura morria. Sacerdotes tocaram nela e morreram. Como é que homens pagãos como os filisteus, que adoravam a um Deus que era metade homem e metade peixe, chamado Dagom, puderam tocar naquela arca e não morreram? Aqui eu descubro que aquela arca não foi roubada. Era como se ela tivesse 10 e saísse andando para fora de Israel. Deus havia dito a Samuel: Samuel, não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. E como Deus é um ser extremamente elegante, como Deus é um ser extremamente honesto, é um gentleman, é um cavaleiro, quando as pessoas disseram: não queremos mais o Senhor, sabe o que ele fez? Ele colocou as malas nas costas e foi embora. Não foram os filisteus que levaram ele embora, foi ele que se deixou levar. Porque Deus não fica num lugar onde ele não é bem-vindo. Deus não habita em uma casa onde as pessoas não querem. Deus não entra no coração de alguém que o rejeita. Deus não derrama a sua unção no coração de alguém que tem vergonha de ser cheio do Espírito Santo. Deus não vai tocar na sua vida e te dar línguas estranhas se você não desejá-las e não estiver disposto a ir a qualquer lugar que for preciso para recebê-las. Está entendendo isso? Davi herdou um reino perfeito, mas incompleto, porque o habitante mais ilustre daquela terra não estava mais lá, era Deus. Você já entrou num lugar onde Deus não está? Você já participou de algum culto onde o Senhor não estava lá dentro? Eu tenho 33 anos e já corri mais de 50 países do mundo. Tem lugares que não é como aqui, aqui é uma bênção. Aqui não é o pastor que joga fogo no povo, é o povo que joga fogo no pregador. O pregador você não acerta na veia aqui se ele for muito ruim mesmo. Mas eu já estive em lugares onde eu entrei e o Senhor disse: filho, eu não posso entrar aí dentro. Eu já preguei em países onde o Evangelho foi anunciado por apóstolos, e hoje só sobrou a estrutura de um grande e belo reino que sucumbiu diante do dinheiro, diante do pecado e diante de uma vida de falta de santidade. Já estive em lugares que, quando eu terminei o culto, velhos se aproximaram de mim chorando, dizendo: por favor, peça para que a pombinha do Espírito Santo não vá embora de novo.
Porque ela só entrou aqui porque você entrou junto com ela. Eu queria que você entrasse comigo pela Inglaterra e assistisse um culto comigo num templo bem próximo ao Kensington. E eu vi 6 velhos britânicos olhando para você com os olhos azuis, com um óculos fundo de garrafa no rosto, dizendo assim: faz 30 anos que nós pedimos para o Senhor entrar aqui dentro e Ele não entra. Porque nós pecamos, ficamos donos do nosso nariz, entramos pelo legalismo, criamos estruturas humanas para a igreja e começamos a dizer que a igreja precisava ser um pouquinho mais moderna. E no modernismo que trouxemos para a igreja, o Espírito do Senhor foi embora. Porque quando o modernismo vem com ele a cultura, vem com ele a inteligência, vem com ele o dinheiro, e junto com o dinheiro, a inteligência e a cultura, os homens ficam equilibrados demais. E quando os homens ficam por demais equilibrados, eles começam a questionar Deus, dizendo: será que eu preciso gritar muito, mas Deus não é surdo? Será que eu preciso pular, mas eu não sou maluco? E quando começam a questionar demais, perdem a sua essência, perdem a simplicidade, perdem a alegria, perdem a sensibilidade. E quando perdem a sensibilidade, perdem a maior glória que o homem pode ter. Deus não mede o homem por aquilo que ele tem aqui dentro. Deus mede o homem por aquilo que ele tem aqui dentro do seu peito. Quer trazer Deus do céu para a terra? Não fique intelectualizando esta mensagem. Absorva ela, ponha dentro da sua mente e diga: Deus, a minha vida é como esta que Davi herdou, um reino perfeito, mas é incompleto. Eu prefiro a morte do que pregar numa igreja onde o Espírito do Senhor não está. Eu prefiro às vezes nem olhar para alguns crentes que estão no culto, porque eles olham para mim como se dizendo: eu estou te desafiando, vamos ver se o seu Deus me toca. Quer matar o pregador pentecostal do coração? Basta você ficar desse jeito aí que você está, braço cruzado, esse olho estufado, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente, com essa boca travada, boca de aço, língua de ferro. Quer me matar do coração? Basta ficar desse jeito. Ei, aplique a palavra na sua alma. Como está o seu reino? Seu reino não é apenas a congregação onde você vai. O seu reino é a sua casa. O seu reino é a sua família. O seu reino é o seu coração. Me diga se não está faltando nada neste reino. Do que adianta você ter saído do Brasil, da Argentina, de algum país de língua portuguesa ou hispana, ter entrado dentro deste lugar, conseguindo uma casa melhor, um carro melhor, bastante dinheiro no bolso, móveis de última geração, todo tipo de coisas eletrônicas, tudo que você sempre sonhou. Mas quando entra dentro da sua casa, não há diálogo, não há sensibilidade, não há troca de carinhos, não há o culto que você fazia antigamente, não há mais gemidos de oração no quarto, não há mais presença de Deus quando você diz: vamos jejuar a família toda. Me diga, do que adianta você ir para aquela congregação dirigindo, pastor, se você não consegue abrir a torneira do céu para que águas cristalinas caiam lá dentro? Do que adianta você se envolver com essa terra se você não tem intimidade com Deus suficiente para colocar a planta do seu pé no lugar e você sentir o pé dele entrando junto com você? Você tem um reino, mas não é completo. Pastor, o que eu faço quando isso acontece? Você tem que ser um Davi. Tem que usar outra arma. Para trazer Deus de volta não basta ser guerreiro, tem que ser poeta. Se tem uma coisa por qual Deus é apaixonada, é o louvor e a adoração. Eu tenho partido nesta tecla dentro do Brasil, onde eu tenho pregado. Não basta sermos uma igreja elitizada, cheia de legalismos e paralisada. Está na hora de entendermos que a força do louvor, ela despedaça o jugo, ela corta o arco, quebra a lança e lança o
apologista da fé pentecostal. Eu prego sobre esses gritos, esses pulos, essas danças, e eu incentivo o povo a fazer isso. E de vez em quando eu encontro um Judas Iscariotes do avivamento. Judas Iscariotes do avivamento são aqueles pastores que pertencem às vezes à mesma fé que eu, carregam no bolso uma carteirinha dizendo: olha, eu também sou pentecostal, mas que não gostam nada do Pentecoste. São pentecostais nominais. Aliás, existem 3 tipos de pentecostais. Tem os pentecostais que vivem do saudosismo do Pentecoste, o pentecostal que vive da teoria do Pentecoste, e o pentecostal que vive da experiência do Pentecoste. Qual dos 3 é você, amado? O pentecostal que vive do saudosismo do Pentecoste é aquele que senta com os irmãos e tudo que ele fala tem uma palavra do passado. Bom era aquele culto quando Dom Pedro I e o general Cândido Rondon cultuavam com a gente na igreja. Bom era aquele culto quando a irmã Piroqueta, que era casada com o irmão Marionete, eles sim falavam e profetizavam. Eu quero que você pare de olhar para o passado. Deus não te deu um espírito de Siri para você andar de lado ou para trás. A minha Bíblia diz que o meu Senhor está à nossa frente e é para frente que temos que ir. Não basta ter a teoria do Pentecoste. E chegar na igreja e falar: irmão, ontem Jesus operou, batizou com o Espírito Santo. Você deve, está escrito em Atos capítulo 2 que ele batizaria. Ontem Jesus levantou o paralítico, isso está escrito em João capítulo 4 que ele faria isso. Pastor, ontem Jesus arrebatou, isso está escrito em Apocalipse capítulo 2 e 3 que o Senhor arrebatou João. Ontem tudo você tem na cabeça, sabe tudo aqui, mas não tem uma experiência. Sabe tudo aqui, mas nunca foi tocado por Deus. Deus hoje quer que você seja experiente. Pastor, como é que eu recebo a experiência? Tem que buscar. Tem que fazer aquilo que ninguém mais tem coragem de fazer. Para ser sensível, como eu preguei ontem, você tem que ter coragem de ir onde ninguém teve coragem de ir. Para ser usado por Deus, você tem que ter coragem de fazer aquilo que ninguém mais teve coragem de fazer. Se você fizer isso, Deus saltará montanhas para pegar na sua mão, e você será possuído pela glória de Deus. Alguém acredita nisso? Mão direita para cima. Coloca a mão no ombro do seu irmão que está aí do seu lado. E como ontem eu disse, chacoalheira, vem ficar irritado, faça isso. Isso, tem gente que nem para me obedecer presta, ou raça, miserável. Chacoalhe o seu irmão e diga para ele: você quer que Deus faça algo que ele nunca fez? Faça hoje algo que você ainda não fez. Vem, Davi, sente em seu cavalo, corra a terra, Davi. Olha as 12 tribos. Tem que sentir Deus, tem que sentir a glória dele. E se você não sentir, Davi, faz aquilo que está no seu coração. Aí use o seu lado guerreiro, chame o seu exército e diga a eles: eu quero um exército de coragem, porque hoje nós vamos entrar no reino do inimigo e vamos tomar de volta aquilo que nos pertence. Agora eu quero ver quem tem coragem. Uma coisa é brigar com o inimigo porque ele veio brigar com você e se defender. Outra coisa é o inimigo estar quieto e você ir lá na casa dele e dar na cara dele e dizer para ele: o que você levou embora, nós viemos buscar de volta, porque sem Deus não dá. Agora, por favor, murcha a barriga, estufe o peito, porque eu vou fazer um pregão aqui. Eu quero questionar e perguntar: onde está um guerreiro de coragem? Onde está um moço, uma moça, um adolescente, um ancião, um homem casado, alguém solteiro, que não aguenta mais ir para a igreja e ver aquele culto comum, não aguenta mais ouvir sempre as mesmas palavras e só ouvir palavras de motivação e não ver os sinais? Eu quero saber onde é que tem alguém que tem coragem de dizer: eu quero que o meu reino, além de perfeito, seja completo. E se tiver que ir buscar a glória de Deus, eu vou até as profundezas do inferno para trazê-la de volta. Tem coragem, companheiro?
levanta 2 exércitos. Quantos exércitos Davi levantou? O primeiro foi o grupo que ele ganhou na caverna de Adulão, 30 homens, desprezados, amaldiçoados, vazios, endividados e truculentos. O segundo exército foi o exército que ele herdou de Saul, dezenas de milhares de soldados. E Davi convoca os 2 exércitos e diz para eles: eu vos convido agora para irem comigo em uma campana. Vamos agora em busca daquilo que perdemos. Nós não vamos buscar despojos, nem ouro, nem prata, nem gado, nem mulheres de outros povos. Nós vamos contra os filisteus, porque eu quero de volta a presença de Deus aqui. Nós vamos buscar um objeto que a minha geração só conhece de lendas, só ouviu falar, nunca teve uma experiência, porque a geração de Davi só ouviu falar da arca, ninguém tinha visto ela, ninguém tinha tocado nela. É muito parecido com a minha vida e a sua. Quantos de nós ouvimos falar de milagres, ouvimos falar de revelações, de arrebatamentos de sentido, só ouvimos falar, nós não vimos acontecer. Ouvimos alguém dizer: olha, eu fui curado de dor de ouvido, dor de dente, dor de cabeça, houve uma cura aqui por dentro, mas sinais expostos têm desaparecido. Às vezes, para termos um culto alegre, temos que encomendar um agitador de águas de fora, temos que trazer um grande pregador, um grande cantor, alguém conhecido de renome, senão ninguém mais se reúne. Eu quero que você entenda que nós não precisamos disso. Você será usado por Deus a partir de hoje como uma unção tão grande que vai ficar difícil até para eu voltar aqui ao Japão, porque Deus vai te usar com uma glória tão profunda, com uma unção tão grande, que quando você sair daqui de hoje, a partir de amanhã ninguém mais vai te conhecer. Você será notícia nas páginas dos jornais, sites do mundo inteiro falarão de você. Eu assistirei um programa seu da TV brasileira ou na televisão mundial, como dizendo: um homem e uma mulher que faz a diferença, porque é usado com sinais, prodígios e maravilhas. Quem crê recebe. Mas para isso temos que ir contra o inimigo. Pastor Marco, nessa batalha existe alguma garantia? É claro que não. Todo homem, toda mulher de Deus que se envolve com a glória do Senhor, com o mundo metafísico, com os dons do Espírito, eles não são bem quistos, não são bem queridos, são perseguidos e humilhados, e não por gente lá fora, por gente do nosso meio. E você vai encontrar um monte de coveiros espirituais, um monte de gente que não quer, está satisfeito com a vida medíocre que leva, com essa vida pequenina. Estão acostumados a ficar no culto só levantando a mãozinha, batendo meia dúzia de palminhas e cantando uma musiquinha que não toca nem o coração dele, continuar o coração de Deus. Você vai encontrar um monte de gente que está satisfeita com essa fé que tem, mórbida e morna, e eles não querem encrenca com o diabo. Porque quando você busca a glória de Deus, você caça encrenca com Satanás. Satanás passa a te perseguir. O seu nome lá no inferno já é conhecido, mas quando você começa a buscar a glória de Deus, o seu nome é posto em destaque. Se um demônio vier contra ti, a partir de agora virão 11.000 demônios contra ti. Mas não tenha medo, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Vem, guerreiro, vem comigo, vem dizer para esta banda fria e congelada da igreja que nós não nascemos para ser pinguins, que nós não nascemos como igreja para sermos uma geladeira, nós nascemos para ser uma brasa de fogo tirada. E pare com essa história mentirosa de dizer para mim que o poder de Deus ele se condiciona ao ser humano dentro da sua personalidade. Como é isso, pastor?
Esse irmão está do seu lado, não grita, não pula e diz: não, é porque eu sou fraco. Não. Ele diz assim: eu não pulo, não grito porque eu sou tímido. Meu espírito é um espírito mais tranquilo. Eu sou fleumático. Ó que Jesus. Fleumático. Isso não é uma questão de ser fleumático ou sanguíneo, é uma questão de necessidade. Estou vendo esse irmão chorando aqui. Fico imaginando o que é que ele está passando. E um monte de gente olhando para ele sem entender nada dele. Deixe ele. Está fazendo a parte dele. Faça você a sua. Davi saiu em busca da glória. Levitas, escutem aqui os cantores que estão aqui à minha direita. Não basta ser poeta, tem que ser guerreiro. O exército está preparado. E Davi diz: não há segurança. Não prometo a vocês que vocês vão voltar vivos dessa batalha. Não prometo a vocês uma medalha no peito. Mas eu prometo a vocês que se voltarmos, se um de nós apenas voltarmos, será valido a pena. Porque ele não vai voltar sozinho. Ele vai voltar pegando na mão de Deus e vai trazer Deus de volta para Israel. Será uma luta nobre, senhores. Será uma luta sem precedentes na história. Eu já estou vendo pela fé o que vai acontecer em Nagoya, Tóquio, nesta cidade e em toda esta terra japonesa. Quantos brasileiros tem nessa terra aqui? Quantos brasileiros? Quantos milhares tem? Quantos? Diga no censo. 300 mil brasileiros. Ei, Jesus amado. Eu estou só sentindo o cheiro do fogo que meu Deus vai atiçar no meio desses brasileiros. Eu estou vendo aqui alguns dias nós entrando dentro deste mesmo ginásio aqui, mas com 2 cultos por dia, porque não vai caber o número de brasileiros aqui dentro. A glória do Senhor vai voltar, e você será usado para isso. Se você acredita agora, eu não quero mãos para cima, eu quero que você tire o pé do chão. Aumente o som. Eu grito, a luzinha fica vermelha, ele tira o meu som, eu fico rouco. Deixa o som lá em cima para mim, que eu estou com a minha gargantinha estourada. Olha para cá. E lá vai Davi. Parte contra os filisteus. Pega o inimigo no contrapunto. O inimigo não esperava uma atitude de coragem como aquela. Quando ele chega lá, o exército dos filisteus cai de quarto. Eu profetizo que assim cairá o diabo diante de ti. Satanás, pombagiras, bilintras, pilantras, chucaveira, tranca-rua, cairão de quarto diante de ti. Eu profetizo que os deuses que mandam nessa terra oriental serão destronados. A potestade maligna que manda no ar será expulsa, porque quando o rei vem sobre ti, ninguém fica perto dele. Vai haver uma convulsão de glória. Glória Santíssima, aleluia. Escute. Glórias, glórias. Você pode até dizer: pastor, mas nós somos um povo pequeno. O senhor acha que o Japão pode mudar inteiro por causa da gente? Não, eu não acho. Eu tenho certeza. A arca entrou entre os filisteus. Tinha milhares de filisteus que adoravam a Dagon, e mais a imagem de Dagon desse tamanho. De repente a arca desse tamanhozinho é posta dentro do templo. E a minha Bíblia diz que no outro dia a imagem de Dagon estava caída no chão. Foram lá e levantaram a imagem. No outro dia entraram lá, a imagem estava sem cabeça e estava sem as mãos. Para provar que perto do nosso Deus, Deus nenhum tem cabeça, Deus nenhum tem mãos. Haverá uma revolução no Japão. Quem quer, levante a mão para receber essa unção. Haverá uma revolução nesta terra japonesa. Deus dará a você. Pega essa unção. Deixa Deus te usar.
meu corpo está arrepiado aqui. Olha para cá. Vem, Davi. E Davi parte contra os filisteus. O exército dos filisteus começa a cair pelo chão, começa a ser dizimados. Davi pega um soldado e diz: volte para minha terra, converse com a minha mulher, fale para Milca preparar um grande banquete, que ela para preparar uma festa como nunca teve em Israel. E se ela perguntar por quê, diga que está voltando o rei para cá. O rei está voltando para nossa terra. Eles partem a peleja. Caem todos os exércitos pelo chão. Davi vence. A vitória está na mão dele. A vitória está com todo o seu povo. E agora Davi, regressando para Jerusalém, chama um soldado antigo, chama um soldado da época de Saul e diz para ele: como é que o exército do rei volta para casa com a vitória na mão? E o soldado antigo diz: o rei fazia uma coreografia. À esquerda do rei vinha um porta-bandeiras, trazendo a bandeira do exército inimigo vencido aqui embaixo. À direita do rei vinha um porta-bandeiras, trazendo a bandeira do exército vitorioso lá em cima. O rei vem na frente, atrás vem a comitiva do rei, e atrás da comitiva vem os soldados. E Davi prepara a coreografia agora. Ele senta no seu cavalo com vestes reais e coroa na cabeça e chama: à minha esquerda eu quero um porta-bandeiras, trazendo na sua mão a bandeira do exército filisteu vencida, a bandeira de Dagon. E o soldado se aproxima à esquerda de Davi, e o soldado pega a bandeira de Dagon e põe bem aqui embaixo. E imagina Davi dizendo: mais embaixo, soldado. E o soldado dizendo: mas eu vou cair. E Davi dizendo: é melhor andar baixo, porque quem passar na rua tem que ver que o exército de Dagon foi derrotado, porque a vitória foi nossa. À minha direita eu quero agora o porta-bandeiras, trazendo a bandeira do exército vencedor. E lá vem um cavalo com um cavaleiro levantando a bandeira lá em cima, a bandeira do leão da tribo de Judá. Vem traduzindo e vem à direita do rei, bem aqui em cima. Atrás do rei vem a sua comitiva de 30, e atrás da comitiva de 30 vem o exército de Davi. Parou, pastor? Não! Davi está no meio, bandeira esquerda, bandeira direita, comitiva atrás e todos lá. Davi olha, e a história dos Hebreus diz que Davi olha e diz: tem alguma coisa errada. Soldado antigo, volte aqui, como é que era a coreografia? À esquerda do rei, porta-bandeiras com a bandeira do exército vencido. À direita do rei, a bandeira do exército vitorioso. Atrás a comitiva do rei, atrás a comitiva do rei, o exército. E o rei na frente. E Davi diz: agora eu entendi, já sei onde eu errei. Abra um espaço aqui entre vocês, abra um caminho. Traga uma arca. Traga uma arca. E lá vem uma carruagem puxada por bois velhos, no trote do boi, bem devagarinho. E conforme a carruagem vai andando, a arca em cima do boi vai brilhando. Os soldados em cima do cavalo começam a olhar a arca passar. Flávio Joséfos diz que um soldado olhava para a arca e seu olhar ficava cheio de lágrimas. Um dizia para o outro: meu pai me contou a história dessa arca. O meu avô me contou a história dessa arca. Me falaram que quando a arca estava conosco, nós abrimos mares, abrimos rios, vencíamos muralhas. Com essa arca vencíamos exércitos. E a história começa a passar entre todos os soldados que conheciam a arca só de ouvir falar. Agora estavam vendo aquilo que só ouviram falar. Preparado para ouvir o que eu vou dizer agora? Aquilo que só os seus ouvidos ouviram. A partir de hoje, os seus olhos verão. Eu profetizo o regresso da unção da cura para o meio da igreja. Eu profetizo o regresso dos cultos pentecostais como de antigamente. Eu profetizo o arrebatamento de sentido nas reuniões. Eu profetizo tanta unção, mas tanta glória, que a sua casa será uma extensão do culto da sua igreja. Os seus vizinhos vão ficar apavorados, e até as pessoas do Brasil vão querer mudar para cá, não para trabalhar ou ganhar dinheiro, só para congregarem dentro da sua igreja. Se você quer isso, feche as mãos, deposita no peito e dá aquele grito de glória a Deus que só essa igreja sabe. A arca passa
perto de Davi. E Davi diz: eu quero a carruagem de bois na frente. Os soldados começam a dizer: rei, mas a coreografia diz que o rei tem que ir na frente. Davi dizendo: é isso que eu estou fazendo. Mas isso não é rei, é uma arca. E Davi dizendo: de fato eu sou rei, mas aquele que esta arca representa é rei dos reis. General antigo chega perto de Davi e diz: Davi, mas no trote do boi nós vamos chegar em Jerusalém daqui 6 meses. E Davi dizendo: não me importa, demoramos anos sem ele, anos sem a presença dele, e agora que ele está voltando, não me importa que ele demore 1 ano, mas eu não perco ele de vista mais. Ele vai na frente e eu vou olhando para ele. Se o boi parar, a gente para. Se o boi andar, a gente anda. Eu só não deixo Deus voltar para trás mais. É daqui para dentro de Jerusalém. Custe o que custar, ele volta para nossa casa hoje. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.